Olá, pessoal, vamos chegando para a nossa live de hoje, né, da ansiedade e como lidar com o medo de morrer, né, que é um assunto assim pesado, mas necessário nesse momento, né? Olá, Cacau, seja bem-vinda. Vamos lá falar de um assunto fundamental para ajudar vocês nesse momento de quarentena, né? Um momento difícil que nós estamos passando e que é importante no sentido de ajudar a gente a evoluir, passar para um próximo patamar, né? Poder realmente aprender com isso, né? Mas é um momento difícil, né? Que todos nós estamos passando, então não tem uma pessoa ou outra que está só passando e os outros estão relaxados, não. É uma situação realmente que pegou todo mundo, né? E aquelas pessoas que têm de repente um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento, está conseguindo se adaptar, aqueles outros estão tendo mais dificuldades, né? Então as lives que eu tenho feito toda semana, olá Janaína, seja bem-vinda, Cláudia, a Diana acabou de entrar, boa noite. Então as lives que eu tenho feito é no intuito de poder ajudar vocês nesse momento, né? Porque eu percebo que o quanto que conhecimento e autoconhecimento faz diferença. Sempre fez, né? Mas agora nesse momento de crise, e aliás, não é só uma, né? A gente está aí com várias crises, né? Crise política, crise econômica, crise na área de saúde, crise interna. Eu estava até pensando a respeito disso, eu estava ouvindo um pouco noticiário, coisa que eu não faço tanto, até como uma forma de proteção, Simone, Mari, né? Que bom, eu estou também gostando muito e dedicando tempo para estudar, para preparar para vocês, para trazer conteúdos que realmente de relevância. Tenho buscado pesquisas, materiais que trazem dados concretos, confiáveis, para realmente ajudar vocês nesse momento. A gente tem, como profissional da área de saúde, da saúde mental, eu sempre cuido, me preocupo bastante em trazer conteúdos que sejam realmente relevantes e com muito cuidado, né? Porque a gente acaba influenciando muito e a gente não pode falar besteira, tem que ser coisas que sejam validadas e comprovadas, né? Então, para quem ainda não me conhece, sou a Simone Arruda, sou psicóloga já há mais de 14 anos, e sempre trabalhei na área de desenvolvimento de pessoas, com treinamentos, com palestras. Faço hoje bastante atendimentos individuais. Tenho o grupo Vencendo a Ansiedade na Quarentena. Pessoas, quem ainda não se inscreveu, para essa semana tem um grupo que começou, a gente está na primeira atividade, então ainda dá tempo para você se inscrever e participar, porque é um grupo onde as pessoas vão ficar comigo 22 dias, né? Porque tem uma preparação antes de começar as atividades, e todos os dias eu posto atividades voltadas para o controle de ansiedade. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre ansiedade. Ah, obrigada, Nádia. Eu vou falar um pouco mais da ansiedade, que é importante vocês entenderem o que é isso, né? Que não é uma entidade que apareceu e possuiu vocês, né? Existe um movimento que vocês não percebem, mas que vocês fazem, que ativa a ansiedade. Então é importante vocês terem essa informação, terem esse conhecimento, para que vocês possam perceber isso acontecendo no dia a dia de vocês e vocês poderem modificar, né? Então lá nesse grupo mesmo, Vencendo a Ansiedade na Quarentena, eu tenho trabalhado bastante as atividades. São atividades que são validadas, que são testadas, não é achismo, não é coisa da minha cabeça. Busquei realmente várias opções de ferramentas para que possa ajudar as pessoas de fato a mudarem esse movimento, né? Esse sofrimento que a ansiedade elevada causa. Muitas atividades eu uso, já usei e outras eu uso sempre que eu preciso para controlar a ansiedade. Lembrando que a ansiedade em si, ele não é negativa, tá? Porque como a gente está num movimento de um alto sofrimento de ansiedade, obrigada, Noeli, de um movimento muito grande de sofrimento em relação à ansiedade, que parece que a ansiedade em si ela é ruim. E não é, gente. Não queiram ficar sem ansiedade na vida. Porque baixa ansiedade ou falta de ansiedade causa apatia, falta de energia, excesso de calma, e nós precisamos de energia, de uma agitação, de uma certa tensão para nós termos produtividade no nosso dia, tá?
Então, assim, não ter ela é negativo para que a gente possa produzir. Eu mesmo não gosto quando eu estou muito relaxada, porque eu preciso no meu dia a dia de atenção, de foco, né? Como vocês também desejam. E quando a gente está relaxado demais, calmo demais, a gente perde a concentração, perde o foco, né, perde uma produtividade. Então, como eu faço muitos atendimentos, eu tenho que estar em estado de alerta, porque eu preciso prestar atenção, estar atento ao que a pessoa está falando, fazer as intervenções necessárias, fazer as modificações cognitivas necessárias. Então, se eu estiver relaxada demais, eu não consigo fazer isso. Então, não vejam a ansiedade em si como uma coisa negativa, né? Deixa eu até aqui, enquanto vocês estão entrando, gente, aproveita e convida seu amigo que é ansioso, que está sofrendo com isso, para participar dessa live, para começar a mudar essa realidade, porque eu percebo assim que tem muita gente que não. Tô aqui aproveitando falando com vocês, estou convidando a turminha que está aqui no meu direct para participar também. O que eu tenho percebido? Tem muita gente que não sabe que tem ansiedade. Eu mesmo era uma dessas pessoas que eu não sabia o que eu tinha era ansiedade, então eu passei muito tempo sofrendo, mesmo sendo psicóloga, porque não tive o conhecimento que eu tenho hoje na faculdade em relação à ansiedade, em relação até depressão. Então eu tenho um conhecimento hoje muito mais aprofundado do que tinha naquela época. Então eu não sabia que eu tinha ansiedade. E aí, se a gente não sabe, se a gente não tem conhecimento, como que a gente vai buscar mudar o tratamento, né? Então, assim, tenho hoje gastrite, mas ela não está ativada, justamente porque eu uso várias técnicas para controlar a ansiedade. Então, o meu era... Eu falo que tenho porque ela está aqui quieta na dela, né? Mas se eu, de repente, tiver muita alteração emocional, se eu ficar com ansiedade elevadíssima, ela vai ser ativada. O que acontece é que ela não é ativada hoje porque eu uso as técnicas eficientes para ter o controle. Mas eu já tive gastrite, insônia, que é a hora do pesadelo. A gente vai falar sobre isso numa próxima live, só especificamente sobre insônia. Então eu sofri muito com insônia, porque na hora de dormir era a hora do pesadelo, porque vem todos os pensamentos ali na hora e é um terror. Aí é terrível porque você quer dormir, você deseja dormir, mas você não consegue. Então, muitas vezes eu chorava, porque o nível de sofrimento era muito grande, porque eu queria conseguir dormir e todas as noites eram esse sofrimento. Então, entendo muito o que vocês estão passando, quem passa por isso, porque eu passei, então, até eu descobrir que eu tinha era ansiedade. O que era isso também? Porque é terrível, né, você receber o diagnóstico que o que você tem é ansiedade. Né? Igual a época que começou o conceito do estresse, né? Então, você ia no médico, eles faziam as avaliações básicas, laboratoriais, de sangue e tal, e aí o resultado era assim, não, você não tem nada físico, tá tudo ok, o que você tem é estresse. Aí você falava assim, pronto, agora eu tô condenada, porque como que se trata estresse, né? Eu tenho, ok, eu tenho que relaxar. Mas como que eu faço isso, né? Então era como se fosse assim, uma condenação, né? E a mesma coisa, assim, pô, ok, eu tenho ansiedade, né? Tem pessoas que têm transtorno generalizado de ansiedade. Um outro momento eu vou falar sobre os transtornos, né? Que a gente não tem só um. A gente fala muito do transtorno de ansiedade generalizado, mas tem transtorno de ansiedade, tem ansiedade social, tem as fobias, né, o pânico, que muitas têm relatado, que já são outras variações em relação à ansiedade. Mas em outro momento eu entro em detalhes. Mas que é terrível você receber isso, né, um diagnóstico de ansiedade, se você não sabe o que é isso, o que significa você ter ansiedade, né? E como que você trata, como que é ativado esse negócio. Então, assim, você fica sem saber. Ah, olá! Então, você fica sem saber o que você faz numa situação dessa. Então, tenho mais ou menos uns 2 anos que eu realmente, buscando informações, fazendo formações, buscando pesquisa, que eu realmente consegui descobrir o que é ansiedade, qual é o mecanismo de funcionamento e quais são as formas, as técnicas que podem ser utilizadas para desconstruir isso, para quebrar isso, né? Então, por isso que eu tenho agora estou muito envolvida nesse sentido de poder trazer o máximo de informação e ajudar as pessoas das diversas formas. Então, eu faço atendimento online hoje, também, até por conta da pandemia, eu já tinha essa opção, mas hoje eu não estou atendendo em consultório por conta da pandemia, por uma questão de segurança minha e do meu paciente também, e estou fazendo só atendimento online. E criei também um grupo de desafios Vencendo a Ansiedade,
que é um grupo que fica comigo 22 dias. Em cada dia, em 21 dias, são passadas atividades, porque é uma forma mais acessível, porque tem gente, né, que não tem condições de pagar uma sessão de psicoterapia. E aí, o que você faz numa situação dessa, né? Tá sofrendo, precisa de ajuda e orientação, mas não tem condições de pagar para fazer terapia, fica sofrendo? Não. Aí eu falei, bom, eu preciso criar alguma forma com um preço mais acessível, que possa fazer com que maior número de pessoas sejam tratadas, né? Que elas aprendam a lidar com isso. Aí eu criei esse grupo, tá, gente? Então, toda semana, toda segunda-feira começa um grupo novo. Eu estou com um grupo novo que começou essa semana. Hoje eu acabei de postar, antes de entrar na live, a primeira ápice do tratamento online. Então, verifique assim, você tem condições de pagar a sessão de terapia? Ok, manda para mim um direct que a gente marca e eu passo para você os valores certinho. Se não tem condições, vá para o meu grupo Vencendo a Ansiedade na quarentena, porque é uma forma mais acessível. Esse grupo é R$ 47, você pode parcelar esse valor também. Então, é uma forma, e assim, é uma prática, tá, gente? Uma coisa que quem tem ansiedade, ele quer resultado assim, né? Num piscar de olhos, no estalo, e não é possível. É um processo, por isso que esse grupo foi criado, que é de 21 dias, para que vocês possam vivenciar um processo, uma continuidade, uma prática, para que vocês possam mudar essa realidade, tá? Então, tratar a ansiedade é uma mudança de hábito, uma mudança na forma de pensar, uma mudança na forma de tratar os problemas, tá? Então, por isso que precisa de um tempo. Então, não tem fórmula mágica, não. Tem tratamento, tem, mas que precisa de um tempo para ser tratado. Então, deixa eu olhar aqui, Maria. Minha primeira crise pareceu quando estava parecia que eu estava tendo um infarto, formigava os pés, a boca, a língua, foi horrível. Olá, quanto tempo, né? Ok, olha só. Gente, entre no grupo, é maravilhoso, isso mesmo, gente. Eu vou acompanhando, ó, como eu falei, não é achismo, não tem nada de coisas da minha cabeça, tá? Eu fui pesquisar mesmo, apliquei bastante, acredito muito nesse tipo de proposta, porém, gente, a gente precisa da parte de vocês, né? Então não tem o fato de estar, eu estou aqui aproveitando, olhando o que vocês já falaram, para ver se... a Rose está falando, faz tantos exames e não dá nada. E aí é desesperador, às vezes seria mais confortante se tivesse algum problema físico que tomava um remédio, né? E não é possível, né? A Noeli, né? Tá tendo tontura com desequilíbrio, pode ser ansiedade, pode ser sim. Mas assim, gente, nunca estou ansioso, medo, tremor horrível, sim. Eu nunca descarte uma avaliação médica, tá? Porque apesar de, pode ser ansiedade? Pode, mas pode ser outras coisas também. E às vezes a ansiedade pode ativar outros sintomas, podem ativar outras doenças, e aí precisa de um tratamento, tá? Então não descaracterize. Como faz para entrar? Vai na minha bio, lá tem um link para inscrição no grupo Vencendo a Ansiedade, tá? Só que tem que olhar lá, que é o grupo de desafios Vencendo a Ansiedade. Porque eu tenho um outro grupo, Lidando com a Crise, que esse é gratuito, que eu disponibilizo conteúdo uma vez por semana. Nessa quarta tem conteúdo que eu vou até falar como lidar com alguém que está com crise de ansiedade, né? Mas aí é diferente. Porque sempre piora à noite, né? Tenho medo de dormir, né? Minha ansiedade é tanta que eu sinto reações que penso que estou com Covid. Ixi, essa é básica. Tá, então eu vou falar um pouco, enquanto o pessoal vai chegando, convide aí as pessoas, a gente vai falar de um tema que está muito recorrente, que é o medo da morte. Então a ansiedade tem ativado isso. E isso pode indica mesmo, gente, que é uma forma acessível de vocês terem um tipo de tratamento, né? Para quem não tem condições de pagar a psicoterapia, que não está conseguindo de repente a psicoterapia gratuita, a ansiedade não se trata somente com remédio. Tem pessoas, às vezes, que não precisam tomar medicação, que fazendo o tratamento psicológico conseguem controlar a ansiedade, mas se isso não for feito, se esse tratamento não for realizado, pode piorar, e aí seja necessário, sim, a medicação. Outra coisa, gente, medicação não é um demônio, não é uma coisa terrível. O que é terrível é se você só usar a medicação e não fizer o tratamento psicológico, porque aí sim você pode
não só ficar dependente, né? Não porque o remédio é ruim, porque você fica dependente dele amenizar os sintomas, mas também pode chegar uma hora que eles sejam suficientes e aí tenha que aumentar. Tá? Mas não vejam que estou pensando nessas pessoas mesmo, que não podem fazer terapia. Exatamente, gente. Porque eu fiquei assim, batendo cabeça, falei, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa mais alternativa, porque não adianta, eu não consigo baixar muito o valor, e muitas vezes nem baixando a pessoa consegue. Mas eu precisava de alguma coisa que seja mais alternativa, que seja mais acessível. Por isso que eu criei isso e acredito. E sim, não é só porque eu criei porque é acessível, é porque eu acredito realmente nesse tipo de trabalho, de práticas diárias, tá? Então o tratamento com a medicação às vezes é necessário, porque às vezes atinge o sistema nervoso e aí já tem um comprometimento neurológico e precisa sim de uma medicação para regular. Mas lembrem-se que só medicação não é possível acabar com a ansiedade. Precisa a parte psicológica. E aí eu vou explicar para vocês por que isso. Então vamos lá. A ansiedade, eu até fiz aqui, eu tenho vários os rabiscos que eu faço para poder ajudar vocês, né? Para poder ser mais diretiva, né? Então o que acontece? A ansiedade é um estado de alerta, é um estado de tensão, né? Porque vocês percebem tanto que vocês ficam tensos, né? O que ativa? São os nossos pensamentos, né? Aí a Sandra tá falando pensamentos, a Sandra tá dizendo aqui: eu não consigo controlar meus pensamentos. Qualquer coisa que eu sinto, já imagino que eu estou com doença. Ok, Sandra, eu vou falar sobre isso, né? É possível trabalhar com os pensamentos, mas não no primeiro momento, tá? Então vou falar algumas coisas a respeito disso. Então, assim, os nossos pensamentos, né? Que aí, como ela falou assim, ela sente uma dor no peito, é uma situação, né? Logo, pensa que eu estou com Covid. Será que eu estou com Covid? Geralmente, às vezes, não é será, não. Às vezes, estou com Covid. Na hora, você manda uma mensagem para o corpo que ele precisa reagir a uma situação de perigo. Então, a ansiedade ela vai ser sempre ativada quando você interpretar uma situação de perigo. Então, pegando esse exemplo que eu passei para vocês, você começa a sentir uma dor no peito, o pensamento é: tô com Covid. Então, a sua interpretação sobre o que você está sentindo ativa um sinal de perigo para o corpo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a entrar em ação. Porque se você está correndo perigo, então você vai precisar fazer uma ação rápida. Para que você tenha uma ação rápida, o corpo tem que estar preparado. Então, o que acontece? Ele vai comprimir os vasos sanguíneos para justamente te preparar. E com isso você começa a ficar, às vezes, com falta de ar, às vezes com o coração batendo forte. Aí isso piora, porque aí você acha que realmente você está doente ou que você vai passar mal. E aí você começa a ter outros sintomas mais graves. Por quê? Você, sem perceber, continua alimentando e piorando mais. Porque o que você está vendo em relação ao futuro? Catástrofe. Ou uma doença, ou uma morte, que a gente vai falar mais a respeito sobre isso hoje, ou que você não vai dar conta da situação que está por vir. Como nós estamos numa situação de crises, né, que já não é mais só uma, né, são várias que está acontecendo aqui, principalmente no mundo e no Brasil, né, específico, são muitos muitos perigos em relação ao futuro, né? Então, essa ativação do medo em relação ao que pode acontecer, ou a falta de informação, a falta de certeza do que vai acontecer no futuro, isso traz uma sensação de medo, e com isso ativa mais a ansiedade. Então, é isso que acontece. Toda vez que você olha para o futuro, ou algo acontece hoje, e você começa a visualizar algo ruim, perigoso, negativo que vai acontecer no futuro, automaticamente o corpo vai entender que precisa se preparar para uma ação. Alguma coisa você tem que fazer. Ou é correr, ou é atacar, ou é ficar paralisado. Então, alguma coisa ele sabe que você vai precisar, já que você está correndo risco. O problema é que nada acontece. Mas eu passo a sofrer por algo que eu acho que vai acontecer no futuro, mas que não está acontecendo, mas eu estou sofrendo. E aí esse estado de alerta constante, esse não relaxamento, porque o certo seria assim: ativo a atenção, eu me preparo, reajo, quando passou essa fase, eu deveria voltar à normalidade. O que está acontecendo com vocês? Vocês não estão voltando.
Vocês estão em estado de alerta e piorando cada vez mais. Por isso, deixa eu só ver aqui. Eu tenho dormência em todo o corpo. Em seguida, eu perco o movimento e caio. Pegar aqui essa experiência, eu não sei o nome, que tá um nome diferente aí, né? Deve ser alguma empresa. Então, o que acontece? Me preocupo, tensiono o corpo, ele diminui a circulação sanguínea com o vaso, fica comprimido, consequentemente, você começa a perder a circulação e a mão aqui nas pontas começam a ficar frias. E aí vem uma dormência e às vezes pode levar sim ao desmaio. Não quer dizer que sempre vai acontecer, mas pegando o exemplo daqui da Entre Mimos Net, isso pode acontecer, porque aí o corpo reage para tirar a circulação das pontas, porque ele precisa de concentração nessa região, na parte central do corpo, né? Então, por isso que vocês podem sentir, sim, além de uma aceleração do batimento cardíaco, vocês podem sentir uma falta de ar, por isso que se pensa no Covid, pode sentir as mãos frias, como ela falou, assim, de repente desmaiar. Isso pode acontecer porque o corpo está reagindo a uma situação de perigo que você está visualizando. O que acontece? É que geralmente esse perigo não está acontecendo agora. É aquilo que eu imagino que pode acontecer no futuro, mas que eu trago para o presente. Então, quando eu penso assim, nossa, eu estou sentindo dor no peito. Na hora assim você pensa, tô com Covid. O que você vê no futuro? Você vê você doente, você vê as pessoas da sua família, de repente, doente também morrendo, seu filho ou sua filha desamparado, passando fome. Então, essa visualização da consequência da doença, que você nem tem, é que você imagina que tem, mas a consequência é que você passa a sofrer. E aí vai ativando cada vez mais a ansiedade no corpo. Então, você vê que como que piora. Então, é interessante porque... É interessante, é coisa de psicólogo doido, né? Que interessante, é sofrido, né? O negócio é o seguinte, é que a gente vai visualizando e vai alimentando essa ideia, mas e vivenciando como se ela estivesse acontecendo nesse exato momento. E aí, se está acontecendo, o que o corpo entende? Precisa reagir. Então aí ele fica em estado de alerta constante. Por isso que aí você não consegue dormir, que aí vem a insônia, porque você está ativado. E ativado porque o cortisol seu está lá no alto, então ele vai deixar você em estado de alerta, de tensão e de estresse. Se você está ativada desse jeito, não vai ter o relaxamento necessário para dormir. Aí, se você não dorme, você não repõe a energia, não repõe a memória, não repõe a concentração, não repõe os hormônios necessários. Aí, no outro dia, você tem déficit porque você não conseguiu relaxar. Então aí a probabilidade de baixar a imunidade é muito grande, então você pode ter uma propensão a outros tipos de doença porque você está com baixa imunidade. Então percebe que manter esse estado de tensão é negativo, né? E sei que vocês não gostariam de fazer. Só que é importante que vocês prestem atenção no que vocês estão pensando, para que vocês possam, no mínimo, trabalhar o questionamento desse pensamento. Então, um exemplo para vocês pensarem o que é questionamento de pensamento dor no peito, deu dor no peito, pegando esse mesmo exemplo para ajudar vocês. Deu dor no peito. Primeiro pensamento, tô com Covid. Na hora você precisa se questionar, mas não existe outra possibilidade para isso? Né? Será que não pode ser ansiedade, agora que você sabe o que é? Né? Será que eu só não estou um pouco estressada, um pouco cansada? Então, o que falta é essa parte do questionamento, porque a gente compra a ideia e já era. Entendo, tá? Isso que acontece, porque aconteceu comigo. Teve um dia, numa sexta-feira, que eu estava terminando o dia e eu tive dor no peito, pensamento automático foi, nossa, será que eu estou com Covid? Porém, como eu já tenho conhecimento, eu já entrei com um questionamento. Falei, não, mas também pode ser ansiedade. E aí eu comecei a reparar como foi o meu dia, o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando que poderia ter ativado a ansiedade sem eu perceber. Porque eu não estava naturalmente tão ansiosa como eu fico em outros momentos, né? Para pensar na dor no peito, né? E aí eu falei, bom, eu
realmente eu estava muito atribulada, estava com muita atividade fazendo ao mesmo tempo, então pode ter ativado a minha ansiedade e na dor no peito. Aí sabe o que eu fiz? Que é a dica que eu dou, não só dessa vez, vocês vão ver em outros vídeos, trabalhei a respiração. Porque o que acontece? Sem a gente perceber, nós alteramos a nossa respiração. Então a gente fica com uma respiração mais curta, mais tensa e, consequentemente, pode vir também a dor no peito. Então a melhor estratégia, a melhor técnica, o remédio tira e queda, como a minha mãe dizia, é a respiração. Porque o que acontece? Se a ansiedade traz tensão, o que você precisa fazer? Relaxar. E como que você vai conseguir fazer isso? Tem várias outras opções, mas uma opção muito rápida, imediata, que está acessível a você no momento é a respiração. Então aí você passa a respirar. Agora, você não vai. Só que a respiração vai funcionar o seguinte: você vai respirar profundamente. Até na última live trabalhei isso com a Alessandra. A gente vai respirar profundamente, enchendo a barriga de ar e soltando. Por que a barriga? Porque a gente tende a respirar só até aqui. E aí, indo para a barriga, a gente tem que fazer uma respiração mais completa. Quantas vezes você vai fazer isso? Quantas vezes forem necessárias até você relaxar. Então, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, não importa. Você vai continuar respirando profundamente, enchendo a barriga de ar, até que você se sinta relaxado. Fazendo isso, os vasos vão relaxar, vão soltar e aí a circulação vai funcionar e vai voltar, tá? Então, parece bobo, às vezes, é simples e o objetivo é que seja simples para que vocês possam utilizar. Porém, para vocês que têm ansiedade, né, que estão aqui, vocês vão começar a fazer a partir de agora, já pode começar a treinar. Toda vez que vocês sentirem ansiedade, respiração da barriga, pode até lembrar a respiração da barriga. No meu grupo Vencendo a Ansiedade eu ensino outro tipo de respiração, mas para vocês, para ficar fácil, respiração da barriga. Ficou ansiosa, pensou que tá com Covid, pensou no medo da morte, que a gente vou falar mais a respeito sobre isso, né? Pensou que de repente não vai dar conta de pagar as contas, que vai ter que negociar, que talvez vai perder emprego, respira. Mas vai respirar quantas vezes forem necessárias até que você relaxe. Tá? Então, assim, é eficiente. Você tem que praticar constantemente, tá? Então, se você tem a mania de achar que existe uma solução mágica, não existe a solução mágica. Existe prática, existe treino. Então, você pode fazer quantas vezes forem necessárias para que você tenha o controle. Quem tem feito, tem relatado bastante um relaxamento. Tem algumas pessoas que estão até conseguindo dormir com a respiração. Né? Você vê o quanto que é simples e é eficiente. Alguns sentem um barato, daí falam assim, olha, tá até melhor, não precisa nem tomar, beber nada, nem fumar nada, para sentir relaxado e um barato total. A respiração também traz isso. Então pode ser que quando vocês respirarem mais profundamente, se sintam de repente um barato, uma liseira. Às vezes o pessoal já começa até a bocejar. Você vê o nível de relaxamento. Então é eficiente, é simples, tá à sua mão, você não precisa comprar, você pode fazer, mas lembre sempre, quantas vezes for necessário até você relaxar. Se for 50, se for 100, importante é que você faça. Com a prática, claro que vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, para ajudar vocês, porque assim, com essa respiração constante, você vai diminuir o cortisol e vai aumentar os outros hormônios do prazer, do relaxamento, então a serotonina, dopamina, noradrenalina. Então é isso que você precisa fazer. Então percebe o quanto que o benefício da respiração pode te ajudar nesse momento? Então, boa prática, tá? Que isso vai resolver bastante. Então vamos lá falar então sobre o medo da morte. Me chamou e continua me chamando muita atenção o relato das pessoas, né, com depoimentos, né, mandando mensagem para mim, falando do medo da morte. E isso me chamou a atenção porque eu fiquei assim pensando, falei, mas medo da morte? Mas o que vai acontecer? Porque vocês já pararam para pensar assim, tá, e se eu morrer? O que vai acontecer? Eu fiquei pensando, bom, se eu morrer, eu morri. Aí acaba tudo, né? Acaba preocupação, acaba dor, acaba sofrimento, né? Acaba tudo, né? E dependendo do que você acredita em relação à espiritualidade, né? Se você acredita em vida após a morte, né? Se não, aí você pode ter uma outra interpretação do que pode acontecer depois. Mas
morrer, medo da morte, né? Primeiro que assim, algo inevitável, todos nós vamos passar por isso, todos. Ninguém vai se salvar dessa. Essa é uma das poucas certezas que a gente tem na vida de que a gente vai morrer. Isso é certo, né? E que não tem nada que a gente possa fazer para evitar isso. Então, tem até uma frase que o fala, né? Para morrer basta estar vivo. Então, a gente pode morrer e ir embora a qualquer momento, ou passar para outra vida, né? Para outro estágio, dependendo da sua interpretação. Mas para essa vida, a qualquer momento. Pode ser agora, que se eu até aqui fazendo a live, morre, já era, né? Então, é algo que a gente não tem controle, é algo que todo mundo vai passar. E aí eu ficava me questionando, mas assim, mas tem alguma outra coisa? Porque não é a morte só, né? Claro, que quando a gente... Eu vou falar sobre o que ativa, não vou falar agora não, mas eu vou falar o que ativa o medo da morte, tá? Então eu vou falar o que tá por trás do medo da morte, porque isso me chamou a atenção, eu fui atrás para entender, porque não estava fazendo sentido para mim. É o que ativa e como lidar, tá? Então são 3 coisas que a gente vai falar hoje. Deixa eu só ver aqui, ó, o horário. Então, o medo de morrer. O que está por trás do medo de morrer? Primeiro, para algumas pessoas, preste atenção para verificar se é isso que está acontecendo com vocês, tá? Lembrando que conhecimento é poder e pode nos ajudar na mudança. Para algumas pessoas, o medo da morte se trata assim, é o medo do sofrimento, né? Como no caso do Covid, apesar de a gente pode morrer de outras coisas, mas o Covid é o que está em alta. Tem, às vezes, a informação da insuficiência respiratória, né? Que a pessoa fica sofrendo com falta de ar. Então, muitas vezes, quando a pessoa pensa em morrer de Covid, por exemplo, o que vem na imagem dela, que causa um aumento da ansiedade, é o medo do sofrimento. É você sofrer com a falta de ar, né? E ver a sua vida se esvaindo, definhando, até que a morte aconteça, né? Então não é o morrer pelo morrer, mas é pelo sofrimento. Então verifique se o medo da morte que você tem é o medo de você sofrer. Isso é uma coisa. Outro é o medo da morte do outro. Né, que aí, às vezes, assim, que vem muito, né? Ai meu Deus, né? Ainda mais quando a gente vê o aumento de casos, né? O quanto que as pessoas na rua não estão se protegendo e podem passar para outras pessoas por conta desse descuido. Aí vem o pensamento, e se a minha mãe morrer, né? Porque a gente tem a questão dos idosos, né? E se meus filhos morrerem, né? Ai, se meu marido morrer? Então, às vezes, ativa o medo da morte do outro. Que aí... O que está por trás disso, né, da morte do outro? É o medo do próprio sofrimento, né? Então, é eu sofrer com a ausência daquela pessoa na minha vida. Então, isso ativa também a ansiedade e causa um alto nível de sofrimento, mesmo que não seja uma coisa que esteja acontecendo nesse exato momento. Então, o momento do próprio sofrimento, se sentir, muitas vezes, que está se desintegrando, sabe? Como se, assim... Se ele morrer, vamos colocar o do marido, né? Só para vocês terem uma referência. Então, pensar ele morrer e eu ficar sem ele na minha vida, começa a ativar o sofrimento. Só que assim, você começa a viver nesse exato momento. É isso que é o terrível, porque você traz uma ideia que seria se isso acontecesse, mas você passa a sofrer nesse exato momento, né? Imaginando o caixão, no caso não poder enterrar, e aí você acha que você vai se desintegrar, que você vai se rasgar toda, né? E que você não vai conseguir sobreviver, né? Então não é a morte pela morte, percebe? Que é o que está por trás. Então verifique se você se preocupa com a morte do outro, se o que está por trás é essa imagem, esse pensamento do sofrimento, da desintegração, de você se sentir impotente de resolver, ou de você achar que você não vai conseguir viver sem essa pessoa, tá? Isso é uma coisa que vocês vão verificar. Agora, existe também, e aí eu já tive situações assim, que o medo da morte não era a morte, mas o após-morte. É o que pode acontecer depois que a pessoa morrer. Que é assim, aí depende da questão da religiosidade, do que vocês acreditam, do que pode acontecer após a morte. Então tem pessoas que acreditam que se morrerem, elas não vão para o céu. Né? Se você acredita em céu, aí já dentro de cada um com as suas crenças. Mas quem tem medo do que pode acontecer depois da morte, geralmente acha que vai vir um julgamento, castigo divino, uma rejeição. Então, é uma percepção de que não é digna do céu,
né? Não é digna de ser aceita lá. Então, ou que vai para o inferno, ou que vai ficar no purgatório. Então, existe, gente, esse tipo de sofrimento. Então, verifica se você está com medo da morte, se de repente é isso que está ativando você. Não é a morte em si, mas o que vem depois. De acreditar que não vai ser digno ou digna de ir para o céu, né? Ou que vai receber um castigo divino, ou que vai ter uma rejeição. Porque tem pessoas que acreditam que não são dignas. Então, eles sofrem com o que pode acontecer depois. Então, isso é uma coisa real, gente, e acontece, tá? Outro o que vai acontecer depois que o outro morrer. Porque existe isso, né? Tá? Então, se meu marido morrer, se meu filho morrer, se meus pais morrerem, o que vai ser da minha vida depois? Então, o medo da retaliação, o medo da perda da relação, o medo do isolamento, né? Então o medo às vezes de acreditar que não vai conseguir se manter, né? Se você não tem uma renda e depende da outra pessoa, né? Então muitas vezes o sofrimento está após a morte, ele não está na morte em si, mas o que vai acontecer depois. E outra é o medo da extinção. Então assim, se extinto acabar de vez, não só a minha vida ou a minha geração, né? Quando a pessoa não tem a sua continuidade. Então, existe uma sensação de vulnerabilidade, de abandono, entendeu? Então, olha só, medo de morrer, o sofrimento, medo do outro morrer, do próprio sofrimento, medo do que pode acontecer depois da morte, de não ser digna ou digno de ir para o céu e passar por um sofrimento eterno, né? Porque aí é pior, porque a morte a gente sabe que acaba uma vez só, né? E aí, para quem acredita na vida após a morte, em vários níveis, de ser um sofrimento eterno, né? Então acaba sofrendo por conta disso. E o que pode acontecer na minha vida com a morte de uma outra pessoa, né? A retaliação, o afastamento, o isolamento, né? Às vezes não ter condições de se manter. Então verifiquem isso para ver o que é que vocês, o que mais está acontecendo com vocês em relação à morte, tá? O que ativa esse pensamento ou esse sofrimento, né? Que já é medo, então já é sofrimento. Proximidade de doenças, que a gente está nessa situação, então por isso que não quer dizer que isso nunca aconteceu, mas que está muito mais forte hoje por conta da situação que nós estamos, o aumento do número de pessoas infectadas, de mortes. Então, se você está se sentindo muito impactada pelos números que vocês estão vendo, eu vou sugerir que vocês não assistam o jornal, né? Se assistir aumenta o sofrimento de vocês e aumenta a ansiedade, nesse momento vocês precisam se resguardar. E aí não assistir é necessário. Porque aí o que você precisa? Tomar as medidas de segurança. Então, muitas vezes não tem tanta informação nova em termos de cuidado que você precisa ter. Mas tem atualização dos números de mortes e de doentes, né? E se você está com esse medo de morte, você precisa se blindar. E aí não assistir documentários, jornal. Se afastar, às vezes, de pessoas que sempre trazem notícias negativas, porque é muito recorrente isso acontecer, né? E assim, não é nem porque a pessoa é má, nada disso, mas é porque para ela é importante ficar sabendo dessas coisas. Então é natural ela querer comentar, porque às vezes a gente quer comentar até para desabafar. Mas se para você tá difícil, você fica muito impactada, você fica muito alterada ou alterado, é melhor afastar, pede para a pessoa não falar, né? Se ela começar a falar, você distrai, começa a pensar em outras coisas, porque você precisa se blindar, né? Se isso está impactando demais, nesse momento é importante você cuidar da sua saúde, tá? Muitas vezes o local onde você se encontra, então tem muitos de vocês que estão sendo obrigados, até pela situação financeira, de ir para o trabalho. Então precisa pegar ônibus, os ônibus estão lotados, tá na rua, tá na empresa, né? Quem está trabalhando em loja, então tá com muito movimento. Então é natural que a ansiedade aumente por conta do medo, porque o risco é mais alto. Claro que o que você precisa fazer é aumentar o nível de segurança sua, né? Proteção, álcool em gel, fica viciado, né? Vai pegar máscara, álcool em gel, tira a máscara, álcool em gel, vai pegar na máscara, álcool em gel, anda nas coisas, álcool em gel. O ruim é que, assim, muita gente não está tendo condições de ter um distanciamento. Isso também tem aumentado muito a ansiedade. Mas foque nas medidas de segurança sua, de proteção. Quando chega em casa, tem um espaço onde você troque de roupa, né? Tire a roupa, vai direto para o banheiro, toma o banho necessário. Então, aumenta mais
esses cuidados pessoais, porque é isso que está sob o seu controle, já que você não pode não ir trabalhar porque você precisa, isso é uma realidade, a gente não pode ignorar isso, mas isso aumenta a sua ansiedade. Então, foque nas medidas de segurança. Né? Álcool em gel sempre, chega em casa, já troca de roupa no cantinho lá da desinfecção, que eu acho que as pessoas estão chamando, chega toma o banho total, necessário, né? Então, cuide da imunidade. Então, isso que está sob o seu controle. Outra coisa, às vezes a probabilidade de ficar doente, no nosso caso, né? As pessoas que estão em situações de riscos, né? Porque já tem uma doença pré-existente ou porque é idoso. Então, isso também aumenta a ansiedade e aumenta o medo de ficar doente, né? Então, isso acaba trazendo esses problemas e ativando esse medo, porque, eu tô no grupo de risco. E, às vezes, a interpretação, assim, eu tô no grupo de risco, quer dizer assim, eu vou morrer. Essa é a interpretação, a gente tem que cuidar na forma como a gente interpreta as situações, né? Então, eu penso que eu vou morrer, né? Então, automaticamente... deixa eu até olhar aqui, porque às vezes eu fico vendo, vocês podem até estar mandando aqui mensagem, eu não estou vendo, né? Então, vocês têm que tomar cuidado em relação a isso, tá? Deixa eu ver... Só um pouquinho, a Cláudia tá falando aqui, né? Faço tratamento com psiquiatra, psicóloga, oro, né? Peço forças a Deus, que ele vai me ajudar muito, né? Legal, Cláudia, eu vou até comentar essa questão da religiosidade, quanto para quem tem, claro, é importante, né? Então, ok. Só para eu poder acompanhar, porque estava parado aqui para mim, eu não estava vendo vocês comentando, eu achei muito quieto, falei, tem coisa errada aí, né? Onde que só que tem ansiedade fica quieta, né? A gente é tudo agitado, né? Sofro de asma, então, aqui no caso da Anitta, né? Então ela sofre de asma brônquica, isso. E, ultimamente tem tido bastante cansaço. Pode ser ansiedade? Não. Se de repente a asma estiver ativada, né? Então o seu caso já é um caso específico. Mas pegando no caso da Anitta, né? Ela entra na probabilidade. Então, ela pode ser uma pessoa de situação de risco. Então, isso acaba, às vezes, ativando demais a ansiedade e aí levando ao medo da morte, tá? E manifestações de sintomas, né? Então, a dor no peito, o cansaço, né? A fraqueza, acaba ativando, né? Como nós estamos nessa situação do Covid, o pensamento que vem, porque dificilmente a gente pensa assim, será que eu tô com dengue? Será que eu tô com chikungunya? Será que eu tô com influenza? Não, o pensamento mais recorrente é, será que eu tô com Covid, né? E aí, então, tem que tomar cuidado. Antes de falar de como lidar, como eu falei que iria fazer um atendimento, né, que é uma orientação, quero saber quem de vocês quer falar sobre a questão do medo da morte, que eu vou chamar aqui para a gente poder fazer o atendimento. Dessa vez eu não combinei, porque na outra eu combinei, não deu certo. Eu falei, não, eu vou chamar aqui da turma quem quer ser atendido por mim aqui ao vivo, né? A Noeli, 82% das mortes foram comprovadas que foi por a questão do ordem dos corruptos, né? Estão sendo investigados. Então, essas notícias realmente impactam muito e baixa, assim, a gente fica desanimado, né? Fica com baixa motivação, né? Às vezes até descrença em relação ao futuro. E isso, claro, que ativa emocionalmente a gente. Por isso que a questão de você tomar cuidado em relação, deixa eu ver se alguém chamou aqui, né? Em relação a não ver toda a informação, boa noite, Edvânia, é importante para vocês poderem se proteger, tá? Então, assim, eu vou falar como lidar, mas se alguém quiser ser atendido por mim, só fala assim, eu quero atendimento, aí eu chamo vocês, até para vocês verem a experiência, né, de como vocês podem tratar. Então, falei bastante sobre o que está por trás do medo de morrer, né? Que até, Cláudia, são coisas da nossa mente. Sim, são coisas da nossa mente. Não são bobeiras, não são besteiras, são coisas que trazem sofrimento, porque às vezes a gente tem que... É importante falar isso, porque às vezes a gente quer desconsiderar esse sofrimento. Então, a ansiedade não é frescura. A ansiedade é algo sério, sim, que causa... Aliás, eu tenho até que mudar essa fala. Porque a ansiedade, mais uma vez, ela é positiva, é necessária para a nossa vida. Agora, a ansiedade negativa, vamos falar assim, em excesso, então vamos lá, Tânia, eu vou chamar você. Em excesso é que é prejudicial, tá? Então vamos lá, chamar a Tânia aqui. Tá. Fazer uma transmissão ao vivo sobre o medo da morte e ver o que está por trás disso, né?
Então, para a gente poder entender daqui a pouco a Tânia aparece, né? Então, é importante entender isso, que não é a ansiedade, é a ansiedade negativa, a ansiedade em excesso, que é prejudicial. Então, o que a gente precisa cuidar é nesse sentido, tá bom? Senão a gente acaba crucificando um mecanismo fundamental para a nossa sobrevivência, porque ela é genética, tá, gente? Não tem como extirpar, não, e na verdade nós só estamos aqui porque a ansiedade ajudou, porque os nossos ancestrais, que eram relaxados, tranquilos, de boa, morreram. Né? E aqueles que eram ansiosos, que antecipavam os riscos, os perigos e ficavam em estado de alerta, foram os que sobreviveram. Então é importante a gente ter essa consciência e ser grato pela ansiedade, porque senão a gente cria aí uma caça às bruxas, né? E de um mecanismo tão fundamental. Como eu falei, eu mesmo não gosto de ficar sem ansiedade no meu dia a dia. No final de semana, né, que é um dia que a gente não precisa ter preocupação de nada, né, aí até sem problema, não preciso ficar ansiosa, posso ficar aí super calma e relax, mas no meu dia a dia, no meu trabalho, para eu ter produtividade, a ansiedade é necessária. Né? Vamos ver aqui, né, bom, vamos ver enquanto a Tânia tenta entrar, né, eu chamei. Deixa eu só ver os comentários aqui, Josiane, né? Até achei que estava com algum problema do coração, fiz o mapa e deu normal. Sim, é natural porque a ansiedade ele tem tanto sintomas físicos como sintomas cognitivos. Não está dando certo. Então, vou ter que dar uma cancelada aqui. Chama de novo. Senão... opa, apareceu sua voz aí. Eu tô aqui, só não tá trancada, mas eu tô aqui. Tá, então peraí, deixa eu tirar então do meu Wi-Fi. Aparecendo, vamos lá de novo. Vamos para assustar, a gente está falando de morte, né? E aí aparece uma voz do nada, então imagina o susto que a gente leva, né? Tá, tem muitas dores musculares, né? Isso é horrível. O que vocês têm que estar sempre em mente? Que vocês precisam relaxar. Claro que tem várias técnicas, formas de você promover o relaxamento. Agora eu não lembro agora quem comentou, que é a questão da oração. Então, a oração, sim, para as pessoas que são religiosas e que acreditam e praticam a religiosidade, algumas pesquisas têm mostrado que eles têm tido resultados mais eficientes em relação ao medo da morte, né, porque passam a acreditar em algo maior do que esse mundo, essa vida, tá? Então tem influência também. Tânia, você está por aí? Vai que aparece a voz aí, a gente fala só através da voz. Dessa vez não deu muito certo. Sim, Rosa, né? Não pôde participar, né? Obrigada, Noeli. Foi Cláudia, então. Não consegui. Vamos ver se tentar aqui mais uma vez, né? Para a gente não poder, só para vocês terem essa experiência de atendimento, que eu acho tão importante, que ajuda, né? A Cláudia falou, sou evangélica e Deus tem me ajudado muito. Sim, faz diferença para aquelas pessoas que acreditam. Se for aquela pessoa meia boca na religiosidade, Oi, tô aqui. que faz... legal. Então, assim, não está aparecendo aqui, mas vamos conversando, até para a gente não perder essa oportunidade. Me fala um pouco, Tânia, você tem tido esse medo da morte? Do que eu falei, o que mais te ativa? Eu achei engraçado que no início da pandemia eu senti muito como se eu estivesse assim, preparando para a morte. Era como se eu tivesse um sentimento forte, tipo assim, não sei se a ansiedade era tamanha no início, nas primeiras semanas, que eu achava que aquilo ali era uma preparação para a morte, porque eu fiquei isolada e aí a família me isolou, porque então, lá em casa estava todo mundo trabalhando e falou, não, como eu tenho problema de saúde, você vai ficar lá na Chapada. E aí eu fiquei na Chapada, mas parecia que eu estava assim, me distanciando para acostumar com a ideia de ir para outro planeta. Olha, é interessante, forte. porque você está... Sim, porque você tá... É como se você... Para você, o afastamento significou um ritual, né?
um uma ritual de passagem. preparação para a morte. Uma passagem. Só pegando um pouquinho aqui para falar para as pessoas, que é importante o que você está trazendo, que verifiquem o quanto que a forma como a gente interpreta as situações influenciam na ativação da ansiedade. Porque para a Tânia, o que de repente, para os filhos, para a família, foi uma forma de cuidado, para ela acabou representando um ritual de preparação para a morte, né? E aí a E aí me ansiedade ficou fala. maior, né? A ansiedade ficou maior e aí eu fiquei pensando em vários momentos nessas questões da morte ali, ficava pensando nisso. E isso foi aumentando a minha ansiedade de tal maneira que, assim, eu passei por uma crise de ansiedade, descobri que eu sou ansiosa aí, uma crise de ansiedade Olha muito só. forte. Eu aí senti o medo do desconhecido, não da morte em si, mas o que que a morte me traria Perfeito. quando eu atravessasse o mundo da matéria. Como seria isso? Aí isso me deixou, a ansiedade me deixava tão assim que eu fui me sentindo preocupada, insegura, com várias coisas. Isso talvez algumas coisas até inconsciente. Mas depois Sim, que eu sim. passei, agora que eu estou equilibrada, que eu estou bem, né? Que já venci, assim, já fiz amizade com a ansiedade, né? Como se já me aproximei da ansiedade. Sim. E estou lidando com ela, sou parceira hoje. Então, assim, Tá. passou toda essa fobia, aquela coisa, aquele medo, aquela ansiedade de temer a morte no sentido de ir preparando, né? Aí começava a questionar, mas por que tá, né? Será que todo mundo está se preparando para esse momento? Eu comecei a levar a coisa assim. Mas Deixa eu foi estar, então, muito... aproveitando isso que a Tânia está falando, né? Eu acabei, assim, ela falou uma coisa que eu anotei aqui no meu resumo, mas eu não falei para vocês, que existe também o medo do desconhecido, que é exatamente o que ela trouxe, né? Então, assim, eu não saber o que vem depois, né? Então, o sofrimento do depois, a solidão, a extinção, né? Porque ia acabar a sua vida, né? Não tinha mais Tânia depois, né? Depois da morte, né? Então, isso também, tá, gente? Às vezes o medo do desconhecido também ativa a ansiedade. E aí a Tânia trouxe uma coisa interessante que eu falei no começo, que é importante a gente questionar os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos em termos de interpretação, porque aí ela começou a trabalhar o questionamento que que eu até anotei aqui, que é um enfrentamento, né? Peraí, mas está todo mundo, então, passando por esse mesmo ritual? Né? Ou é uma coisa que só eu, é uma coisa que eu que estou interpretando dessa forma, né? Então, ela foi trazendo aqui o quanto que isso ajudou a ter o controle. Você teve, Tânia, mais alguma coisa que você fez que que ajudou você a relaxar? Olha, eu fiz bastante meditação, autoconhecimento, busca de interiorização, é, busquei várias formas, né, de me encontrar, porque eu me senti assim, chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que ficar pensando nisso, em morte, eu tenho que pensar o que que essa situação vai me proporcionar para que eu possa ter mais plenitude, ter mais serenidade, e comecei a buscar, aí então, eu me senti mais forte, mais tranquila, e aí esse trabalho que a gente faz em conjunto com você, aí também faço análise, Legal, psicólogo também, né, aqui em Cuiabá, legal. e, Uhum. e terapias integrativas, reiki, essas questões todas. E aí depois eu entrei num equilíbrio, uma serenidade que eu passei a descobrir o meu, eu digo assim, meu eu verdadeiro, minha essência, Legal. né? Então, Então assim, foi uma oportunidade, e a gente até aproveitando para falar da crise, que a crise, quando bem aproveitada, é um momento para a gente rever alguns valores, aquilo que realmente é importante, como ela falou, redescobrir, encontrar, né, qual que é o verdadeiro eu, já que existe, né, esse risco, trouxe esse medo. Então, gente, é importante vocês buscarem alternativas com a meditação, com a respiração, com a terapia, né? Ela falou
todo em terapias integrativas, nós temos aí essas opções também, para que vocês possam mudar o foco. Então, o que que acontece? A gente fica concentrado com foco no que pode acontecer de catastrófico, que muitas vezes nós não temos controle. Mas se a gente mudar o foco e olhar para os aspectos positivos, o que que eu posso aprender com essa crise? O que que eu posso aprender nessa situação? O que que eu posso me reinventar? Você está mudando o foco e, consequentemente, traz mais relaxamento, né? Tânia, eu vou agradecer porque a gente está com um pouquinho de tempo, daqui a pouco encerra, mas muito obrigada por você ter exposto, né, um pouco sobre o que você passou e ter trazido também ideias e sugestões de como lidar com uma situação dessa. Então, Obrigada, muito eu. obrigada. E Fico com Deus, saudade de muita você. saúde, muita paz, eu também. Um abraço. Para outro, tchauzinho. Tchau. Aqui, né? Que a Tânia eu conheço até de Cuiabá e ela participa do grupo, já está encerrando, a gente está encerrando o grupo. Hoje foi a última atividade do Vencendo a Ansiedade. Então, são vários grupos e ela está no grupo que está encerrando. Então, percebam, pessoas, que existe a respiração, que eu falei para vocês, essa questão do enfrentamento, do questionar, né? E qual a probabilidade? Eu tive uma cliente que falou assim, tenho medo de ficar doente, né? E eu falei, qual é a probabilidade de você ficar doente? Né? Você tem alguma doença pré-existente? No caso dela, ela não tinha nenhuma doença, né? A Simone está falando aqui, dentro das terapias integrativas temos o Reiki, a oração Ho'oponopono, tem vários vídeos excelentes para trabalhar os pensamentos, quando vier pensamento negativo, dizer, amo você, minhas memórias, e sou grato por liberar você. Então, olha só, gente, existem várias opções, como a Simone colocou aqui, como a Tânia, como eu tenho trazido para vocês, para que vocês possam mudar essa realidade. Porém, precisa praticar. Tá? Não tem solução mágica, não tem remédio que você toma uma vez, você não precisa mais, né? Existem medicações necessárias que precisam ser tomadas, mas ele não trata as ativações, o que leva você a ter ansiedade, ele vai tratar os sintomas, já a consequência, mas se você continuar ativando, vai chegar um momento que não vai ser o suficiente. Então é importante sim você ter um desconforto agora de ter que fazer coisas novas, meditação, respiração, atividade física, que eu não tinha falado nesse vídeo ainda, né, nessa live, é fundamental. Então, a partir de agora, a partir de hoje, comece a respirar pela barriga, por favor. Tá. O que devo fazer quando uma pessoa estiver em crise? Neves, entra no meu grupo Lidando com a Crise, que amanhã eu vou mandar o conteúdo, o áudio, explicando como fazer isso, tá? A partir de agora, gente, respiração pela barriga, quantas vezes for necessário para você se tranquilizar, pratique atividade física, procure fazer meditação, teste, né? Não vai ser perfeito na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, às vezes demora mesmo, mas a insistência e a prática vai levar à perfeição. A oração, para aquelas pessoas que realmente acreditam e que são praticantes, não é orar uma vez, falar com Deus só uma vez e achar que é o suficiente, vocês precisam praticar mais vezes, tá? Isso também alivia, mas gente, tem que fazer. Não fiquem sofrendo, alimentando esses pensamentos negativos, porque só vai piorar e vocês vão acabar indo parar no hospital, que é o que eu não quero que isso aconteça para vocês. Então, pratique, fique nesse desconforto, mas depois vai melhorar, porque eu passei por isso e hoje realmente eu tô melhor, não só porque eu sou psicóloga, não, gente, é porque eu fui atrás mesmo, tá? Faz caminhada, Josiane, perfeito, vai ser excelente. E participe do meu grupo Vencendo a Ansiedade, o link tá na minha bio. Ainda dá tempo para entrar nesse grupo, porque eles estão na primeira atividade, senão vocês entram na semana que vem, tá? Então, beijos, até a próxima. Quer saber sobre como lidar com as pessoas que estão passando por situação de crise de ansiedade? Amanhã tem conteúdo no meu grupo Lidando com a Crise, e semana que vem a gente retoma com o tema ansiedade e insônia, né? Como tratar a insônia no caso de ansiedade, tá bom? Ótimo, e até a próxima.